Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Book Club. Dessa vez a parte 2 de uma discussão maravilhosa que começamos a ter. Tivemos algumas complicações na semana passada, eu inclusive não consegui estar, mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de se reunir para conversarmos sobre o que não deu tempo de falar. E eu estou animadíssima para agora, em tranquilidade, estar aqui com vocês. E ouvir Fabiana Carelli, sempre uma excelente oportunidade ouvir você, Fá. Pois é. Bem-vinda! Muito obrigada. Bem-vindos todos, aqueles que estão e que vão ver isso depois também. Como a Andrea estava falando, essa aqui é a parte 2 de uma discussão que começou há 15 dias a respeito da série da Amazon Prime chamada As We See It. Henrique está entrando. É uma série sobre o transtorno do espectro autista. E na semana passada, então, a gente começou essa discussão, não deu tempo, a gente teve uns problemas técnicos, a gente não conseguiu terminar. Então, hoje a ideia, eu vou fazer uma breve retrospectiva do que a gente falou na semana passada, bem breve mesmo, só passando pelos slides e falando algumas coisas que eu acho importante a gente ter na cabeça, ter em mente para a gente poder terminar essa fala, né? E depois abrir para discussão. Eu acho que a ideia é a gente discutir hoje, falar, conversar mais também, tá? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Ok. Então, só lembrando o que a gente falou na aula passada, eu dividi essa apresentação em duas partes, né? A primeira, a gente falou mais especificamente da série. Em primeira, a gente teve uma discussão, eu acho que o assunto desperta muito, né? Não só a mim, mas também a vocês. Então, a gente falou um monte de coisa, de como foi assistir a série, etc, etc. A gente ficou algum tempinho, né, assim, compartilhando as nossas sensações, né? É sempre, para mim, muito emotivo falar do assunto, não é fácil, eu me engasgo também um pouco. Hoje eu consigo falar, já houve momentos em que não dava para falar sobre esse assunto, e aí, depois, então, eu dividi a apresentação em duas partes. A primeira em que a gente fala mais especificamente algumas informações sobre a série, né? Espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir, pelo menos os dois primeiros episódios. E a segunda em que eu vou trazer algumas informações a respeito mais específico do transtorno do espectro autista e da maneira como eu o vivo diariamente no meu cotidiano, né? Então, eu vou passar rapidamente para a gente chegar onde nós estávamos, né? Então, As We See It, essa série dirigida e escrita pelo Jason Katims, né? A gente tinha os dois primeiros episódios para assistir. Então, a agenda foi mais ou menos isso que eu falei para vocês, né? Uma breve introdução, a série em si, uma breve análise, como é, na minha experiência, viver no espectro, e a última parte que eu chamei do rosto do outro e o amor. Eu disse para vocês também que o fato da gente estar trazendo isso hoje tem a ver com dois desejos, talvez necessidades minhas e de me colocar a partir de duas citações que eu coloquei como epígrafe, né? Uma da doença como metáfora da Susan Sontag, né? De que todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde e outra no reino da doença. Então, essa incursão pelo país do TEA, né, do transtorno do autismo, para mim, vocês sabem, eu já falei, comentei com vocês, ela é relativamente recente, ela se tornou mais concreta a partir do diagnóstico do meu filho, há 2 anos, e aí eu fui obrigada a cruzar essa fronteira de um território nunca antes mapeado por mim, né? Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui é um pouco o que eu fui buscando, lendo, descobrindo, vivendo aí ao longo principalmente desses últimos 2 anos e alguns meses. Também coloquei essa citação da Clarissa Pinkola Stess, que talvez explique por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Que, como eu acabei de dizer para vocês, não é um assunto fácil de ser
conversado por mim, né? Nessa citação, não vou ler toda, ela diz basicamente que todo segredo, para que ele possa ser transformado, em geral, todos temos, né? Alguns segredos terríveis, difíceis e doloridos nas nossas vidas, eles têm que ser compartilhados e para que eles possam ser, então, transformados em algo que vai virar não só conhecimento, mas um profundo tesouro existencial. Então, a minha vontade barra necessidade de falar sobre isso é de compartilhar com vocês, que são meu grupo, essa parte da minha vida que fica pouco visível, né? Quando eu estou na minha performance profissional ou social, mas que mudou completamente meu modo de me relacionar com o mundo, né? Nesses últimos anos. Então, é um modo de trazer para vocês e oferecer algo que pode parecer trágico ou difícil, como uma forma de transformação, não só minha, do meu contexto pessoal, mas também, se possível, de outras pessoas, a começar de vocês mesmos. Então, é esse minha intenção aqui com essa fala. Daí eu falei um pouquinho da série, né, em si, do criador. Ele próprio tem um filho que foi diagnosticado como pessoa com autismo. Não é a primeira série do Keaton, ele é autor, escritor, diretor de sucesso de séries para televisão, algumas muito conhecidas, como Parenthood, Friday Night Lights, mais antigas, né, e que ele quis, então, escrever essa série, As We See It, a partir da experiência própria dele como pai de uma criança com autismo que estava se tornando adolescente e adulto, e percebendo que a grande maioria das séries de televisão sobre esse tema focavam especificamente crianças e que as questões, né, que adolescentes e adultos que estão dentro do espectro enfrentam eram pouco faladas, pouco mencionadas na mídia. Então, ele resolveu fazer isso e, como eu falei para vocês, né, ele fez isso isso foi uma descoberta muito recente para mim. Eu já tinha visto a série há bastante tempo, mas ele fez essa série baseada numa série israelense e premiada chamada On the Spectrum, que está hoje em dia sendo veiculada no HBO Max. A série, como eu mostrei para vocês, as duas têm muitas semelhanças, tanto que alguns artigos e algumas críticas sobre a série As We See It chamam As We See It de um remake ou de uma readaptação da série israelense que veio antes dela, né? A gente sabe que a gente tem 3 protagonistas, né? O Jack, o Harrison e a Violet, cada um deles com determinados traços, né? Que são considerados traços de pessoas que estão no espectro. A gente vê que eles são muito diferentes entre si, né? E vivem juntos num apartamento em Los Angeles, dividem esse apartamento e são auxiliados, aí são acompanhados pela aide, né? Pela acompanhante terapêutica que se chama Mandy, né? Um dos destaques dessa série é que os protagonistas são vividos por atores neuroatípicos, coisa que não se vê comumente, né? Uma coisa que foi reputada muito pela mídia como algo um diferencial, vamos dizer, dessa série, não apenas por conta de colocarem atores que estão no espectro na atuação, mas também por conta de uma abertura desse mercado, vamos dizer assim, né, ser ator da televisão norte-americana para pessoas que, em geral, não são não conseguem essas posições, né? Então também tem esse destaque. Eu mostrei, né, os dois trailers mostrando as semelhanças, as diferenças entre as duas, lembrando que eu não assisti a On the Spectrum, eu só assisti a As We See It, né? Não tive acesso à série, mas algumas questões formais, né, algumas questões formais de estruturação
da linguagem audiovisual e também do enredo, a gente consegue perceber já no próprio trailer, né? Então, eu trouxe os dois para vocês, eu não vou passar de novo. E na breve análise que eu fiz, muito, muito breve mesmo, eu estava mostrando então a vocês que, apesar de uma série ser baseada na outra, há algumas diferenças formais que a gente poderia querer discutir um pouco depois, então quis apontar que no As We See It a gente tem um tipo de fotografia que tende ao naturalismo, ao documentarismo. A gente sabe que todo realismo em literatura ou em cinema é efeito de realidade, a gente está tratando de linguagem, então isso é um modo de configurar, né, o assunto, não é exatamente a verdade ou não, ou a ficção, né? É um modo de configurar o assunto. No As We See It, a gente tem, portanto, uma fotografia que tende ao documentarismo, uma câmera interessante, porque muitas vezes assume a posição de primeira pessoa, ou seja, a cena é vista pelos olhos da personagem, o que dá para a gente uma complexidade de pontos de vista, e esse talvez seja, do ponto de vista formal, um dos destaques da série. Uma trilha sonora extra-diegética bastante pontual. O que significa isso? Trilha sonora extra-diegética significa aquela trilha sonora que é aquela música que é colocada por cima da cena, né? A trilha sonora, diegese é a narração em si. Essa diegética é tudo aquilo que não vem da ação propriamente dita. Então, uma trilha sonora diegética seria, por exemplo, essa trilha sonora que eu estou tendo da torneira aqui, não é? Porque exatamente está saindo da própria condição da cena, né? Uma trilha sonora extra-diegética seria uma música, uma trilha sonora, uma canção, por exemplo, colocada sobre a cena, possivelmente a posteriori. Então, no As We See It, a gente quase não tem trilha sonora extra-diegética, quase que ela é muito pontual, quase todo o som vem da própria cena, ela é diegético. E isso também tem a ver com uma estética documental, certo? Então é importante a gente ter isso em mente. Outra questão documental, que me lembra um pouco o realismo italiano da década de 50, é essa questão dos atores no espectro, né? Por que seria mais verdadeiro, esse é um dos aspectos, né? Traria à própria narrativa um teor de maior veracidade, trazer pessoas para atuarem que têm o mesmo tipo de questão fora da cena, na vida, vamos dizer assim, né? Será que isso é bom ou ruim? O que será que isso traz de positivo? O que será que isso traz de sentido para a própria configuração da série, né? E, para mim, o que me parece mais interessante do As We See It é a questão da construção dos personagens, do diálogo, que traz essa complexidade de algo não maniqueísta, né, de algo não preto ou branco, de algo não normal ou patológico, né, de algo não estereotipado, porque ali cada um é cada um, né? A construção dos personagens é uma construção mais complexa e não estereotipada. Pelo trailer do On the Spectrum, o que eu poderia dizer em relação a tudo isso que eu falei, em contraste, né, com tudo isso que eu falei, é que a fotografia ela é mais granulada, ela é menos de um teor menos documental. A mise-en-scène, ou seja, as cenas, objetos de cena, as tomadas, elas são mais trabalhadas em cor e formas. Há uma multiplicidade de planos de enquadramentos que conferem à própria imagem em movimento, vamos dizer assim, ao audiovisual, uma complexidade de imagem, de configuração de linguagem. Há uma trilha sonora extra-diegética, muita música, muito ritmo, bastante marcante, bastante vibrante. E a série foi rodada com atores neurotípicos, ou seja, não com pessoas que na vida também estão no espectro. Então, me parece uma abordagem de linguagem audiovisual
mais ficcional, se a gente pode dizer assim, né? Enquanto o As We See It nos traz um efeito maior de documental, a gente poderia dizer. E aí a questão que se coloca é o quanto de realismo seria necessário para séries como essas, né? Por que dessas escolhas, né? Por que a gente precisaria ou não precisaria trabalhar com uma linguagem mais realista, mais documental, ou não, né? Será que a ficção não causaria um efeito, um impacto maior? São as questões que a gente, para trabalhar esse assunto, porque vejam, qual é a questão? Existe, na intenção, né, de você construir essas séries, não apenas, claro, né, não apenas a intenção do entretenimento, mas também a intenção da informação. E aí a gente tem que pesar um pouco o uso da linguagem mais ficcional, da linguagem mais esteticamente trabalhada e a menos esteticamente, ou a mais documental. Isso não significa que seja menos esteticamente trabalhada, veja, isso é muito importante a gente pensar, porque tudo é representação, né? Tudo é configuração, né? Ou uma ou outra. Bom, só para, né, trouxe um pouquinho como é que, até por curiosidade minha mesmo, né, qual seria a estrutura narrativa típica desse gênero de linguagem audiovisual, que é uma série de TV contemporânea. Então, vejam, elas são, pelo que eu fui pesquisar, né, como que são os eventos narrativos dessas séries, como é que se constitui, né, um plot, uma narrativa de série de TV. Então, muito em resumo, o que eu consegui, depois, se vocês quiserem, tem os artigos todos, né? Elas são constituídas em torno de cenas centrais, cenas satélite e histórias múltiplas no mesmo episódio, para você conseguir a adesão do espectador a cada episódio. Então, cada episódio ele é único em si e constituído mais ou menos por essa estrutura um pouco concêntrica, né? Cenas centrais, cenas satélite e histórias múltiplas no mesmo episódio. Então, tudo isso a gente encontra lá também no As We See It. Bom, aí, na segunda parte da minha fala, eu estava começando a contar para vocês como é que é viver no espectro, né? Então, eu mostrei essa linha do tempo, que antes de 1980 não se falava em autismo e que as crianças com sintomas emocionais e comportamentos severos, como as crianças que hoje em dia são diagnosticadas como crianças que estão no espectro, eram classificadas como portadoras de esquizofrenia infantil, esse era o diagnóstico que elas tinham. Isso muda em 1980 no DSM-3, né? No DSM são as Developmental, eu não sei falar, os médicos sabem mais do que isso, né? O conjunto de traços e de diagnósticos, né, que possíveis. Em 1980, então, inclui-se esse diagnóstico do TEA infantil, e até 80 não se falava desse diagnóstico, isso muda na DSM-3, que inclui esse diagnóstico de autismo infantil. Em 94, no DSM-4, fala-se não mais em autismo ou não autismo, começa a se falar na ideia de espectro do autismo, com 5 diagnósticos diferentes, entre eles a chamada síndrome de Asperger, que é aquela condição em que há a preservação das habilidades cognitivas, né, mas com comprometimento de habilidades sociais. E a DSM-5 de 2013 abole as classificações A5 do DSM-4 e institui a classificação guarda-chuva de transtorno do espectro autista, abrindo, portanto, a porta para o conceito de neurodiversidade, que é onde nós estamos hoje. Então, assim, na DSM-5 que a gente não vai mais falar em Asperger, né? Eu falei para vocês que a classificação de Asperger tem sido muito criticada, porque Asperger é um médico ligado ao nazismo, né? Que fazia algumas experiências com crianças, inclusive crianças que estão do espectro. Mas hoje em dia a gente fala, então, em 3 níveis de suporte. Então, a gente fala em autismo nível 1, nível 2 e nível 3. O primeiro nível é o que requer suporte
o segundo requer suporte substancial e o nível 3 requer suporte muito substancial. Qual que é a diferença entre eles? É a questão da preservação ou não da capacidade intelectual. O nível 1 tem a capacidade intelectual preservada, nem quase nenhum prejuízo de linguagem funcional, mas apresenta questões de adaptabilidade, interação social, comportamentos repetitivos, inflexibilidade e também hipersensibilidade sensorial. E os níveis 2 e 3, essas questões vão sendo agravadas. Eu queria mostrar para vocês como é que é feito um pouco esse diagnóstico, né? Eu passei por todo esse processo 2 vezes, né? Primeira vez quando isso foi feito no Brasil, depois no ano passado, quando meu filho teve toda a reavaliação aqui, tanto por neuropsicólogo quanto por psiquiatra e outros profissionais, né? Foi uma equipe multidisciplinar. O que eu queria chamar a... Pode falar, Fá, antes de eu entrar nos protocolos, pode Eu falar. fiquei com uma dúvida no quadro anterior que você Vamos lá. mostrou, Uhum. porque eu vi que tem um nivelamento com relação à capacidade intelectual, né? Mas com relação à interação social, o 2 e o 3 têm a Todos têm. mesma situação de interação social do que o 1. É, é. Dizem assim, o que se diz hoje em dia é que não há um autista igual ao outro, né? É, Então, existe um quadro de sintomas que vai ser avaliado, por isso que os questionários são gigantescos, né? Mas, ó, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, os anteriores mais, ah, trarará, todos os anteriores mais, trarará, tá? entendi. Quando eu falei isso a semana retrasada, mas quando meu filho começou a ter a hipótese, né, que isso foi em 2018, né, levou 3 anos para ele conseguir ser diagnosticado, porque ele é tão brilhante, não tinha nenhuma prejuízo intelectual. Eu tinha, quando veio essa hipótese, eu falei, não, autista sou eu. Então, porque assim, quando você começa a ver os protocolos, você fala, nossa, mas eu tenho isso, nossa, mas eu tenho aquilo, nossa, mas por que estão falando que ele tem isso se eu também tenho, né? Então, depois, com o tempo, primeiro eu queria dizer para vocês, é muito difícil aceitar esse diagnóstico, né? É de difícil convencimento. Eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa muito aberta, né? Mas é muito difícil aceitar. Depois, porque a gente não tem a vivência social da nossa criança, né? Então, eu conheço meu filho na minha casa, né? Então, por exemplo, né? Então, tem isso. Segundo, ele é filho único, não tem o termo de comparação dentro de casa, de uma criança com a outra. Terceiro, eu não vejo como é que ele é socialmente, porque a escola é fechada para o meu olhar. Eu não estou lá dentro, né? E então é muito difícil você conseguir perceber. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho um vídeo dele, eu vou mostrar para vocês depois o que eu fui percebendo. Na sequência, dá uma culpa danada, gente. Porque você fala, meu, mas está tudo assim, tá tudo na vista e eu não via. Eu não via. Como que eu não vi? Né? Então, tudo isso como vai acontecendo. Quer dizer, isso aqui tudo é uma construção, né? Uma construção para a pessoa, para ele ainda é algo em construção, ele ainda não se identifica assim, né? Justamente porque ele fala assim, nossa, mas havia um menininho que morava aqui, era nosso vizinho embaixo, ele era autista nível 2, talvez tendendo para o 3. Aí o Ricardo olhava para ele e dizia, mas eu não sou assim. Por que que você está falando que eu tenho a mesma coisa? Né? Eu não sei se você tem uma estatística, mas pelo que você está compartilhando, eu acho que o 1 é o que vai ficar mais difícil de você fechar, né? É Porque vai exatamente isso. E eu vou mascarar mostrar 2 vídeos para essa. vocês depois falando no nível 1. Tem É, uma coisa muito grave no nível 1. Eu vou mostrar já o slide para vocês, acaba que é mascarando, justamente. né? Por não ter essas questões mais funcionais, né? Eu diria assim. Então você Uhum. fica mais intrigada, pensando que até é uma personalidade. Ah, então como a gente, por ser próxima de você, né? Ouvia, é mimo, não era, Fabi? Opa! Não só vocês.
na escola. Você Eu ouvi falava a para a gente diretora da que escola história dele. disso, né? A Olha, diretora da escola dele falou que o problema dele era eu, depois do diagnóstico, porque eu é que mimava demais meu filho. Isso depois de 2 anos de pandemia, ele trancado no quarto escuro durante 1 ano e meio, sem sair de casa, e eu adaptando todas as atividades da escola e tendo que acompanhá-lo todos os dias, às 7h30 da manhã, ao meio-dia e meio, online, porque senão ele não sentava e aí, para e aí assistir a aula. pegando a Susan Sontag que você traz, né? É um pouco naquela linha de que, eu fiz um câncer, né? Ai, você não expressou as suas emoções. Então, assim, é tão cruel, né? Porque a pessoa está É, lidando com o desafio e ela ainda é culpabilizada por ele, com sabe? certeza, com Olha, certeza, com certeza. uh, E a gente se culpa. Bom, gente, eu não sei se vocês sabiam disso, mas falando disso, agora não mais. Mas quando se começou a falar de autismo, isso lá na década de 70, antes mesmo da classificação, quando se começou a falar, diziam que uma das hipóteses de por que as crianças desenvolviam essa chamada síndrome, né? Já que não se achava nenhuma razão fisiológica, até hoje não existe, não tem nada, não é uma síndrome cromossômica, não tem nada ainda, não se sabe como isso acontece, né? Hoje em dia já está mais desenvolvido. Uma das hipóteses lá no início era chamada mãe geladeira. Vocês já ouviram falar disso? ai, socorro, não. A hipótese era de que a mãe não tinha dado afeto para essa criança na Ah, gravidez e nos primeiros meses de vida. Então, a mãe era culpada por esse ai, afastamento da realidade, que é uma das configurações. Essa hipótese, acho que não era científica, mas foi muito falada. Mães, Sim, digamos, quase borderlines, né, desafetizadas, que transmitia. isso. meu E, Deus, não. inclusive, a minha amiga Cláudia, cujo filho é também autista nível 2, o Theo, me disse que há pouco tempo atrás, viu, Vera, foi a uma palestra na faculdade, lá na USP, no Instituto de Psicologia, e se falava em mãe geladeira. Ai, Então, vocês vejam o que acontece, né? Por isso que é importante falar sobre isso. Por isso que é meu Deus. importante esclarecer. Por isso que é importante falar, porque as pessoas têm um desconhecimento gigantesco sobre o que acontece essa rotina. É muito, muito, muito complicado, né? Nossa, muito cruel. Respondi, Fá. Poxa, e como? Bom, agora, assim, eu não vou mostrar para vocês algumas páginas das muitas desses protocolos. Esses são os norte-americanos. Eu vou voltar aqui, aumentar um pouco para vocês, só para vocês verem o tipo de perguntas que se faz, né? Esse é o Vanderbilt. Esses são os dois mais usados, os protocolos que você responde para ver a percentagem de respostas positivas ou negativas indicadoras de que a criança, o adolescente ou o adulto estão no espectro. Então, vejam só, são páginas e páginas, né? Então, vem, por exemplo, assim, sintomas. Não presta atenção a detalhes ou faz erros, assim, de falta de cuidado, por exemplo, com lição de casa. Never, quer dizer, nunca, ocasionalmente, frequentemente, muito frequente, muito frequentemente. Tem dificuldade de manter a atenção naquilo que precisa ser feito. Nunca, ocasionalmente, frequentemente, muito frequentemente. Não parece escutar quando você fala com a criança diretamente. Nunca, ocasionalmente, né, frequentemente, muito frequentemente. E aí vai, né? Fica mexendo com os dedos, fica se ferindo, né? Tem dificuldade em brincar ou ficar sentado. Todas essas questões vão sendo levantadas. Agora, eu queria que vocês, uma experiência minha, né? Eu fiz isso 2 vezes, em grande escala. A cada frase você começa a ver seu filho, né? E a cada uma você fala, nossa, você vai colocar lá no frequentemente ou muito frequentemente. Meu Deus do céu. Para mim, isso era simplesmente ele. Então, a dor de você ficar revisitando as cenas, né? E
e pensando, nossa, nunca pensei que isso pudesse ser considerado sintoma de alguma coisa, né? Que tem também o outro, agora esqueci o nome o outro, por exemplo, ó. Imita sons, palavras e movimentos de outros. Responde a expressões faciais, gestos e diferentes tons de voz usados pelos outros. Responde quando chamado pelo nome, se virando e fazendo contato visual. Essa questão do contato visual é muito importante. Use uma variedade de gestos, apontando, fazendo assim com a cabeça, fazendo o tamanho, mostrando o tamanho de alguma coisa, que são coordenadas com palavras ou usadas para explicar coisas quando ele ou ela não tem palavras para dizer isso. Isso aqui, gente, assim, me veio assim, nessa frase, por exemplo, me veio quando meu filho deixou de ser amamentado no peito. Ele tinha 1 ano e 8 meses, ele soltou o peito, olhou para a cozinha e fez hum. Ele queria a mamadeira, não queria mais o peito. Eu achei aquilo o máximo, porque eu falei, nossa, ele está deixando o peito por ele mesmo, sabe? Mas ele não falou isso, e ele já falava. Então, são questõezinhas que vão levantando memórias suas, né? Por exemplo, usa frases feitas ou repete palavras ou frases. Ele repetia frases inteiras de desenhos, de filmes inteiros, inteiros. Então, eu achava aquilo maravilhoso, sabe? Uma coisa assim, nossa, isso é assim o ápice da memória, né? E a questão não é fazer ou não fazer, né? A questão é a intensidade do fazer, a questão é a repetição do fazer, a questão é não conseguir fazer de outra forma, né? Essa fixidez, essa falta de flexibilidade. Por exemplo, você fazer uma pergunta para ele, né? Falando assim, como é que está o tempo lá fora? E a pessoa responde com uma frase de filme, por exemplo, né? No autismo nível 1, isso é presente, como era presente no caso do meu filho. E isso levou, por exemplo, olhem só o nível de desconhecimento. A professora do primeiro ano dele me chamou na escola para dizer que meu filho não tinha memória. E ele repetia quase que o script de um filme todo. Eu dizia, como é que meu filho não tem memória? Ele consegue repetir o filme inteiro para você, com as mesmas palavras. Ela dizia, ele não lembra do que eu falo. Ele diz que não sabe. Então vejam como é que a coisa vai se configurando, né? E é muito dolorido responder a essas questões, porque a gente vai revisitando, né, esses momentos. Me parece muito aquilo que eu falo naquele artigo How to Change Lives with Words, aquele artigo que eu escrevi com a Davina, né, Marx, quando o Édipo descobre, né, que ele matou o pai e estava casado com a mãe, né, ele estava vivendo ali, né, naquilo, sem saber, né, mas de repente a descoberta desse fato muda o passado, muda a sua visão do passado, muda a sua interpretação do que foi, né, o que para você era natural, né, a médica do meu filho falou, seu filho brinca diferente com os carros, isso há 2 anos atrás. Ele, por acaso, por exemplo, pega carrinho, em vez de fazer o carrinho fazer vrum, vrum e andar com o carro, ele empilha, ou ele faz filas, eu dizia o tempo todo. A casa inteira é uma fila de carros. Isso, para mim, era o meu jeito dele de brincar. Não achei que isso estivesse relacionado com nada. Então, é muito, muito atordoante tudo isso, né? Queria trazer isso para vocês, porque isso tem a ver, não são grandes questões, né? São pequenas questões do cotidiano. Mas sabe que parece uma experiência daquele, que eu não vou saber falar o nome do Unheimlich lá do Unheimlichkeit. Né? É totalmente isso. E você parece que está fora sendo familiar com uma estranheza agora, né? Quando você está respondendo isso, não é uma super experiência dessa, né? Do Sim. Estranho. Por exemplo, uma das coisas que meu filho tem, que fazem parte, né, do quadro do espectro, é a hipersensibilidade sensorial extrema, extrema.
Então, por exemplo, ele não conseguia ficar dentro de uma sala de aula de música na escola. Imaginem uma criança como essa, numa aula de flauta com crianças do 4º ano, correndo, saía desesperado da sala de aula, ninguém sabia por quê, né? Só que isso, aí a terapeuta dele mais recente estava me explicando, né? A questão é a seguinte, imagina você, para você ter uma ideia do que é essa sensorialidade, imagina você, a gente não sabe o que é, a gente não vive isso, né? Então, assim, imagina você com enxaqueca, dentro de uma discoteca, a noite inteira. É assim que ele se sente. Não dá, é insuportável, insuportável. E ele, por exemplo, o pai dele começou a observar que ele conseguia escutar, sabe aquela aparelhinho de pôr na tomada para espantar mosquito, que tem infrassom, que os cachorros escutam? Por isso que casa que tem bicho não pode pôr, né, Fabi? Que enlouquece os bichos. Meu filho escutava. Pra vocês terem ideia do grau de hipersensibilidade auditiva dele. É um ouvido quase infinito, e que é uma grande vantagem agora que ele está fazendo música. Mas qualquer barulho é ensurdecedor. Então, vocês imaginem essa criança numa escola, com pátio, com sinal, né? Então, são questões que impactam diretamente a qualidade de vida e a gente nem sabe, né? Não está entendendo o que está acontecendo ali, né? É aquela pessoa que você fala, vá comprar uma maçã no supermercado e ela nunca viu uma maçã, ela não sabe a forma de uma maçã, ela não sabe o que é uma maçã, como é que ela vai encontrar uma maçã? Não vai encontrar. Muito bem. Isso eu queria trazer para vocês também, que é uma coisa muito importante, que eu fui quando o Ricardo teve o diagnóstico de autismo, junto com o diagnóstico de autismo, logo depois da pandemia, foi em 21, fevereiro de 21, ele teve um diagnóstico de depressão profunda. Esse menino fazia 1 ano, não saía do quarto, e ele fez o próprio diagnóstico. Ele me chamou no janeiro, fez assim, falou para mim, olha, eu pesquisei na internet sintomas de depressão. Olha aqui, eu tenho esse, eu tenho todos, eu estou com depressão. E ele começou a assistir um jogo lá, um filme sobre um jogo que falava de suicídio. E ele dizia, eu estou me identificando com essas personagens. Aí eu saí correndo com ele, vocês podem imaginar, né? Então, junto com o diagnóstico do autismo, veio o diagnóstico de depressão profunda, da qual ele está sendo cuidado até hoje. No ano passado aqui também teve o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e também está sendo medicado. Está muito melhor, gente, está maravilhoso, gente, tá? De vento em popa, graças a Deus. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, eu não sabia, obviamente, isso assusta demais quando a gente tem um diagnóstico desse, quando a gente vê isso acontecer com o nosso filho dentro da nossa casa, mas existe uma correlação estudada cientificamente entre autismo e depressão. Parece que pessoas no transtorno de espectro autista têm até 9 vezes mais chance de desenvolver depressão. Eu queria passar um videozinho para vocês daqui a pouco sobre isso. Tem uma correlação muito forte por conta da depressão entre autismo e suicídio. Muitas crianças e adolescentes que chegam às vias de fato mesmo do suicídio. E eu queria chamar a atenção para vocês também para esse estudo do estresse em mães do autismo, porque a gente é mãe geladeira mais ou menos, né? Quase nada. De que eu vou depois dar o link para vocês, esse artigo mostra, vários artigos, né, que medem o nível de hormônios, né, em mães de filhos autistas, e já a comparação é que é o mesmo tipo de estresse por conta dos hormônios de cortisol, adrenalina e outras contagens hormonais do que de soldados em mesmos níveis de estresse de soldados em guerra, para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Eu vou parar de compartilhar só um pouquinho, porque eu queria passar 2 videozinhos rápidos para vocês, porque depois eu vou mostrar onde eles estão. Eu vou até mostrar a referência já, ó,
desse professor aqui, o Luciano Lacerda. Ele tem um canal no YouTube, ele é bem assim, direto na fala, ele tem um jeito muito informal, mas ele é doutor em educação, ele é autista também, descobriu o autismo dele quando adulto, e tem esse canal que é o canal da Luna, né? A Luna Aba, ele faz uma abordagem bastante científica do autismo, que é muito bacana, e eu gosto muito dele. E depois eu queria passar também um vídeo da doutora Graciela Azevedo, que é, inclusive, trechinho, que é a médica do meu filho no Brasil, falando dessas questões da correlação entre bullying, principalmente isso, bullying, falta de habilidades sociais, bullying, depressão, suicídio em crianças e adolescentes do espectro. Tá? Então, vou passar para vocês trechinho dos 2 vídeos. Tá? Vou passar primeiro o Lucelmo e depois a doutora Grati. Bom, esse é o Lucelmo, tá? O Lucelmo Lacerda. É como eu falei para vocês, ele tem esse canal, Luna Aba, eu adoro ele é ótimo, ele é muito direto, mas sempre muito baseado em estudos científicos, gosto demais dele. A gente vê muita coisa online, mas os conteúdos dele eu gosto bastante. Então, vou passar esse trechinho que ele vai falar do bullying, vai falar da experiência dele na escola, tá? É um trechinho. Então, você tem aqui alguns dados que são muito importantes. Primeiro, é a presença quase universal de depressão e ansiedade em pessoas com autismo leve, que é muito maior do que pessoas com desenvolvimento típico, inclusive ideação suicida e suicídio, né? Muito mais alto, muito mais comum. Muito, tipo assim, as pesquisas mostram que até 9 vezes mais comum, por exemplo, o suicídio. Bom, esse foi o Lucelmo. Agora eu vou passar um pouquinho a fala da doutora Grati, que também vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é ótima e ela está falando isso, está fazendo uma divulgação, estão no mês de prevenção ao suicídio. Então, sofrer bullying leva a mais isolamento social. E mais isolamento social também aumenta a chance de ter depressão, né? Então, essa percepção ali da dificuldade da integração social, que se intensifica na adolescência, a forma como as outras pessoas, né, percebem isso também. E, às vezes, uma própria percepção de impotência diante da situação, de saber que eu tenho algumas dificuldades, que eu sou diferente, mas eu não tenho como resolver, porque não é bem aceito pelas outras pessoas, porque não existem adaptações sociais. Então, essa percepção de impotência também impacta bastante. Então, para as pessoas que têm mais dificuldade social, elas também vão ter menos oportunidades ali adequadas, adaptadas de tentar se socializar. Isso é algo que, como sociedade, a gente tem que corrigir. Então, eu tenho essas fontes todas aí para vocês, depois eu passo, viu, Lu, os vídeos e as indicações, né? Estão vendo? Tem aqui o estudo científico a respeito de depressão em crianças e adolescentes com TEA. Embaixo tem também o estudo que relaciona o estresse das mães com soldados de combate, tem algumas coisas aqui. E nos vídeos do Lucelmo, do Luna Aba, ele sempre coloca os links para alguns estudos científicos mesmo, que embasam aquilo que ele está falando, então é bacana da gente poder acompanhar também, tá? E aí, eu queria passar esse videozinho da minha criança quando tinha 2 anos e meio. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção para vocês verem o que é um pouco a minha história. Né? Então, isso é em Minnesota, em 2010. Eu espero que o áudio também vá. Se não for o áudio, vocês me falam, mas eu vou só garantir aqui que ele vai me deixar compartilhar o som. Beleza, vamos lá. No carro do bombeiro. No carro do bombeiro? E cadê o carro do bombeiro? Aqui. Ah, aqui. E quem foi com você lá? Olha, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Tem uma bandeira dos Estados Unidos. É mesmo. Ô, Ri, agora conta pra mim o que você sabe falar em inglês. Como é que fala oi em inglês? Hi. Hi. E como é que fala tchau?
Bye, bye. Bye, bye. Como é que fala obrigado? Obrigado. Tem? Como para obrigado? Tem? Para Thank you. Thank you. Thank you. E como é que fala bola? Bom. Ball. E como é que a gente faz give me? Vai. Então faz um give me five aqui comigo. Faz pra Bru. Ah! Quem faz? Isso! Quem faz? Quem faz? Give me five. Give me five. Dá um five. 5, ok. Ah, muito bem! Ele tava no caminho. A gente vai no caminho a gente tava a gente tava no caminho de bombeiro. Bom, aí tem várias cenas de mim com ele, várias. Aí ao longo do tempo. Vocês percebem, eu nunca percebi. Quando no ano, 2 anos atrás, a gente começou essa história do diagnóstico, caiu esse vídeo na minha frente, estava revisitando esse vídeo. Vocês percebem um gesto? Eu nunca vi isso, gente. Nunca percebi. Vocês percebem o que ele faz? O tempo todo cobrindo a orelha, por exemplo. O barulho, essa coisa do tartamudo, né? Tá, 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 tá. Percebem que interessante? E o barulho, né? Barulho, cobrindo a orelha, assim, né? Eu falava, gente, talvez se eu tivesse visto isso antes, né? A gente fica se perguntando, por que eu não vi isso antes? Né? Por que eu não vi isso antes? Mas é essa coisinha fofa aí. Para terminar, essa foto recente, do ano passado, esse menino desse tamanho, eu queria terminar com uma citação do Levinas. O Levinas é dos filósofos de cunho heideggeriano, né? Da fenomenologia de cunho heideggeriano, que mais trabalha a relação com o outro, né? A ideia do outro, mais do que a ideia do eu, né? E o que eu posso dizer para vocês é que de toda essa história e trajetória, o meu maior aprendizado é justamente o aprendizado de reconhecer o outro como o outro diferente de mim, e não só respeitar isso, mas também conseguir, de alguma forma, na compreensão e no respeito, possibilitar o mais possível uma vida feliz. Então, eu queria só ler esse trechinho do Levinas para vocês. O Levinas fala muito, tem uma frase de que o rosto do outro é a ética radical, é a maior ética, é a ética mais radical. Essa é uma das frases do Levinas. Então, isso é do livro Totalidade Infinita. Ele diz assim, a relação com outrem, ele faz uma distinção entre outro e outrem. Outro seria muito mais a projeção do eu, e o outrem é o outro ele mesmo. Ele diz assim, a relação com outrem não anula a separação, não surge no âmbito de uma totalidade. Eu não a instauro integrando nela eu e outro. A conjuntura do frente a frente já não pressupõe a existência de verdades universais, onde a subjetividade possa incorporar-se e que bastaria para contemplar, para que eu e outro entrem numa relação de comunhão. É preciso, nesse último ponto, defender a tese inversa. A relação entre mim e o outro começa na desigualdade de termos, transcendentes em relação ao outro, onde a alteridade não determina, mas constitui. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado por estarem aqui de volta hoje, por me escutarem, e agora a gente está aberto para o que vocês quiserem comentar, falar, perguntar sobre isso, sobre a série, o que vocês quiserem discutir, a gente está aí aberto a isso. Vou parar de compartilhar.
Que maravilhoso, Pá. Que apresentação maravilhosa. Acho que tenho que agradecer em nome de todos, porque é uma apresentação tão sensível, tão íntima e tão bonita. Então, Eu obrigada. acho importante, como eu falei para vocês, é importante abrir essa janela, essa fresta para a intimidade. Porque essa intimidade, pelo menos no meu entender, né, ela revela algo que é importante a gente entender melhor, né? Então, bom, se a vida é narrativa, a gente está aqui, eu estou aqui contando a minha história. E essa história, como disse o Hélio quando compartilhou a história dele lá na sala de aula lá da Letras, ela pode ser a história de outras pessoas, né? E acho que se a gente compartilhar, a gente talvez consiga viver melhor, viver mais feliz. Eu acho que é isso que a gente deseja, né? Então, o que vocês quiserem saber, pode falar, Lu. Eu acolho com todo o respeito a tua história, né? E assim, agradeço esse teu compartilhar. E uma coisa que eu admiro muito é quando as pessoas apresentam alguma fragilidade pessoal, vamos dizer assim, de uma forma positiva. E aí eu digo, né? Eu tenho uma bronca danada quando alguém bota paciente oncológico como alguém que tem que estar sempre morrendo, né? Porque assim isso me irrita profundamente e eu vejo muito isso no meu próprio meio de quem fala de humanização, né? Opa! E eu fiquei muito tocada na semana passada, não, no sábado, né, quando a gente teve aquela reunião com você, que você falou da escola que o Ricardo está hoje. Porque muito do que a minha filha sofreu foi dentro da própria escola, não só com os colegas, mas com a direção e os professores. Sim. E eu era mãe chata, né? Porque, assim, certa vez, ela apanhando, voltando da sala de artes, ela soltou um palavrão qualquer e a professora chamou a atenção dela na frente de todo mundo. Sim. E assim, depois eu fui questionar, né? Por que ela fez isso, né? Porque ela é tão educada, tão meiga, tão não sei o quê, que como que ela, de repente, manda alguém a merda? Eu falei, justamente porque ela é carinhosa, porque ela é educada, porque ela é meiga, porque desde pequena ela acolhia as crianças novas na escola, ela não tinha problema de notas, passava em tudo e ficava ajudando os outros colegas que ficavam de recuperação. E, pasme, uma vez, quando ela já estava no ensino médio, eu fui chamada na escola porque ela tinha tirado uma nota não baixa, mas não esperada para a capacidade dela, né? Numa determinada matéria. E eu falei para a coordenadora que eu só falaria na presença dela. Não, mas ela está em aula, ela vai se sentir diferente. Eu falei, ela já é diferente nessa escola, né? É o patinho feio o tempo inteiro, você me chama aqui toda hora, eu vou falar com ela, porque eu nem sabia da situação. O professor pediu um trabalho em grupo. E chegou no final, o grupo excluiu, ela teve que fazer sozinha. E, pasme, né? O professor falou para ela fazer sozinha, são do grupo, né? Assim. E aí foi muito gozado, porque na reunião com a coordenadora, minha filha falava assim, fulana, é uma questão matemática. A minha sala tem 36 alunos e o professor pede grupo de 5. Sobra um. E esse um sou eu. E eu falava assim, cara, a menina está te dando a solução e você me chamou por quê? Sim. Eu tirei porque, apesar de ter ido lá, batido de frente como mãe e levando teorias psicológicas também, tanto que eu ouvi que eu parecia uma doutora e não uma mãe. Eu falei, não, eu sou uma mãe que também sou doutora. Então,
Eu falei, desculpa, a mãe dela é uma doutora em psicologia, não dá para separar. E aí eu falei, por favor, agora é você, como coordenadora, que deve ver o que fazer com este professor. Pois o professor continuou fazendo Claro, mas o é grupo de... claro. Né? Olha, Lucélia, eu vou te falar uma coisa. Eu só entendi o que acontecia no ambiente escolar. Nesse ponto, eu agradeço, viu, o Covid. Eu só entendi porque eu tinha que acompanhar tudo, tudo, tudo. E eu vi professor surtando, vi professor falando absurdos, vi professor humilhando na frente da sala toda. Eu vi tudo isso acontecer. Bom, a Eu minha não tinha... filha foi humilhada na Letras da USP. Ela não eu concluiu acredito. o curso. Ela não concluiu. Eu acredito. Eu acredito. Então, por isso que eu achei importante mostrar esses 2 vídeos para vocês. Porque, assim, ali é muito falado assim, que não apenas é preciso haver o treinamento individualizado, o atendimento, o cuidado individualizado, mas é preciso uma ação coletiva, não só de conscientização, mas uma ação coletiva para proporcionar para essas pessoas, para todas as pessoas, o acolhimento e o espaço, a base necessária para elas poderem se desenvolver. Né? E o que elas encontram é rejeição, incompreensão, perseguição, algumas vezes. Né? Então, é muito sério, muito sério, muito sério. A gente está perdendo criança por conta disso. Né? Perdendo de verdade, né? Perdendo fisicamente, não só o que afeta psicologicamente, né? Mas fisicamente. Pode falar, Selma. Daqui a pouco eu te deixo falar, Henrique, tá? Boa noite. Estão ouvindo? Sim. Eu queria falar que é um privilégio muito grande ouvir você, porque é uma exposição diferenciada, né? É uma exposição teórica, uma exposição científica e uma exposição sentida, percebida. Totalmente. Né? Percebida na vida, percebida com a convivência do seu filho, né? Isso é um diferencial muito grande, eu imagino, não o esforço, eu acho, eu imagino a trajetória até você conseguir, não é? Passar com essa leveza, né, para todos Ai, nós. muito obrigada, porque, olha, vocês vejam o que aconteceu na semana passada, eu estava tão bastante A segunda atrapalhando. coisa que eu queria colocar é a importância exatamente, né, na divulgação, de um trabalho de conscientização. Isso é óbvio, né? Mas, assim, uma estratégia das pessoas que lidam com o espectro autista para levar o conhecimento, fundamentalmente na escola, né? Porque o que se espera da escola? O que se espera da escola é o acolhimento independente, aliás, não é um acolhimento coletivo, né? É também, mas é principalmente um acolhimento individual. Eu acho que há que se pensar uma estratégia efetiva, eficaz, de levar isso para a escola, né? Essa conscientização, para, inclusive, facilitar vamos chamar inclusão, não é o termo ideal, a inclusão dessas crianças e essa questão do bullying, né? Essa questão de desaceitação, vamos falar assim. Isso é importantíssimo, estratégia para a escola. Eu tive a oportunidade de conviver com um caso assim, mas em caso de família, né? Não é uma família próxima, mas é uma família, uma convivência social frequente. A não aceitação da família. Claro que ela, como eu diria, ela não facilita, ela complica o diagnóstico da criança. Você tem experiência com isso?
Não em relação ao caso aqui em casa, não diretamente, né? Como Não. nós somos, mais ou menos, talvez eu pudesse te dizer, eu não sei, estou pensando aqui no que você está me falando. Eu digo assim uma coisa, e não é uma autopromoção, nada disso, porque quem me conhece sabe que eu não gosto disso, mas Não é o caso, nada. tem uma coisa que eu sempre achei, aliás, uma das minhas frases mais queridas, né? Eu tenho até isso no meu e-mail lá. É uma frase que o Heidegger cita no Ser e Tempo, que é uma frase, agora vai me fugir o nome do filósofo da Roma Antiga, Protágoras, acho que era de Protágoras. Ele é grego, mas ele é já no período romano. E que ele diz que nós temos que nos tornar quem nós somos. Torna-te quem tu és. Eu tenho, desde que eu engravidei, eu tenho muito essa questão, assim, eu não me perguntava o que você quer que ele seja, o que ela quer que ela seja. A primeira pergunta sempre é, você quer que seja o quê? Menino ou menina? Não é assim? Eu falo assim, eu quero que seja ele ou ela. Essa é a minha. Eu não tô tendo filho por mim. Eles não são nossos. Eu não quero que seja nada que eu quero. Eu quero que seja ele mesmo. Seja. Assim como eu quero isso para os meus alunos e quem é meu aluno sabe. Eu não quero que eles façam o que eu quero que eles façam. Eu quero que eles façam o que eles vieram para fazer. Não é, Andréia? Verdade, mentira, verdade. Então, assim, eu nunca tive essa questão, porque, assim, para mim, é o que é. E é maravilhoso, assim, para mim é uma oportunidade de aprendizado diário. Eu acho isso lindo, acho isso maravilhoso. Claro. Difícil, muito sofrido. Que a gente não é Mas bom. veja, professora, a pergunta em relação, se você tem experiência ou já tem conhecimento. Então, eu fiquei pensando nisso assim, como eu vivo com ele desde que ele tinha 3, sozinha, no nosso contexto familiar não existe isso. Não existe. Eu acho que existe do ponto de vista maior de aceitação, isso. Sim. Tem sim. E que tem impacto no diagnóstico, né? Claro. Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Eu queria falar uma coisa sobre a escola, que você citou também, Selma, que assim, eu tenho que dizer que eu entendo a problemática escolar, afinal de contas, eu estou no ensino há 30 anos. Né? A escola é uma instituição que ela é feita para um coletivo, então ela é construída não para indivíduos. Né? Então, existe um problema complicado, de solução complicada. Né? Como é que eu acolho individualmente se eu tenho uma classe de 30 a 35, se eu tenho todo um programa para cumprir, é uma questão complexa, mas ela precisa ser endereçada. E eu posso dizer como é que ela tem a melhor forma de endereçar isso, e eu estou dizendo como educadora, coletivamente. Coletivamente. Você tem que fazer com que os próprios estudantes trabalhem coletivamente a esse respeito. É uma construção coletiva, não é uma construção que tem que ser arbitrariamente colocada. Né? E isso eu estou falando como educador. Se você conscientiza as crianças, elas sabem o que fazer a respeito. Se você se perde, você não dá a elas a possibilidade de deliberarem o que poderia ser bom para aquele grupo, naquele momento, você tira a possibilidade de crescimento daquela criança e do grupo. Daquela coletividade. Eu posso dizer isso perfeito. E nesse sentido, nós somos, como professores, como profissionais da educação, muito mais meios para fazer isso acontecer do que alguém que traz a solução. A solução, ela nasce da partida. Eu acho que é por aí que a gente vai. Perfeito. Henrique, obrigada. Nada, querida. Obrigada por estar aqui. Pode falar, querido. Oi, gente, boa noite. Eu queria só agradecer, né, a fala assim, muito sincera e desculpa, importante de ser colocada agora. Eu tenho trabalhado em colégio recentemente, assim, é uma quantidade muito, muito grande de alunos com esses casos,
E aí a minha pergunta vem no mesmo sentido da Lucélia e da Selma, que eu fico curioso para saber como tem sido esse apoio que agora está sendo melhor aí nos Estados Unidos. Para o Ricardo, o que objetivamente tem sido feito, não sei, do ponto de vista pedagógico, da prática mesmo escolar, o que tem sido, como que isso tem sido feito, de que maneira, para além da integração e do acolhimento? É uma pergunta boa, Henrique, um pouco grande, mas eu vou tentar resumir, tá? Eu vou tentar fazer uma comparação. Eu acho que vai muito dentro da ideia de estabelecer políticas, né, de ensino mesmo, que no Brasil não existem, né? Males tem alguma, existe a lei da inclusão é uma lei de 2015, ela pede que isso seja endereçado, né? Tem lá uma série de questões, mas existe um desconhecimento brutal por parte dos educadores dentro da escola. Então, é o que eu já falei para vocês, que eu já escutei. Não tem memória, ou então nada, ou então é mal educado, ou então como é que a culpa é da mãe, né? Então você que não educa direito, e isso, e assim, em escolas de altíssimo nível, não estou falando de escolas ruins, tá? Então, assim, eu acho que existe primeiro desconhecimento, e o desconhecimento leva a não estabelecimento de políticas claras e efetivas para que algum trabalho sério seja feito, né? Então, assim, o que eu vejo de diferente aqui? Existem políticas educacionais que endereçam essas questões. Então, que tipo de políticas são essas, Henrique? Dentro de cada distrito escolar, você tem a equipe da Special Education. Essa equipe vai fazer toda uma avaliação desse aluno, toda uma avaliação, que foi o que foi feito ano passado. E essa avaliação é uma avaliação completa, parte da avaliação física, com o médico, a escola pede, avaliação física com o médico, avaliação com o médico indicado pela escola, avaliação neuropsicológica, avaliação pedagógica. Olha, para você ter uma ideia, quando foi feita essa avaliação aqui, primeiro, não custa nada para o pai, para a família. É pago pela escola, pelo Estado, tá? Só a avaliação neuropsicológica custava $2.500, para você ter uma ideia. A escola custeia. Estou falando sério. Custeia. Aí, avaliação médica, psiquiatra, tudo que você possa imaginar, custeado pela escola, tá? Custeado pela escola. Uma vez, então, aí, fonoaudiólogo, para vocês terem uma ideia de como foi feito, eles contrataram um tradutor português e inglês para acompanhar a avaliação pedagógica, para não haver viés, né? Então, assim, como é que eu vou fazer uma pergunta em inglês? Eu não sei se ele vai entender a pergunta da matemática, por exemplo. Contrataram uma tradutora e intérprete para acompanhar todo o processo avaliatório. Inglês e português. E assim, tudo é conversado com a família é chamada para reunião, a gente fala com cada profissional envolvido, todos, tá? Existe um chefe de equipe, e na sequência, se a avaliação considera que isso é necessário, é feito o que eles chamam de um programa individualizado de ensino, que vai falar tudo o que foi levantado em toda essa avaliação e tudo aquilo que eles almejam para aquela criança dentro de um ano de ensino, tanto do ponto de vista pedagógico, acadêmico, quanto do ponto de vista das habilidades sociais, tá? Então, assim, até o mês tal, a gente quer que essa pessoa consiga fazer isto, e aquilo outro. Isso é um programa de umas 15 páginas, e você assina, você combina, você assina, você aceita, é como se fosse um contrato. Você assina,
E aí toda a ação que é feita dentro da escola é voltada para atingir esses objetivos específicos daquela criança, tá? Ali, além disso, dentro da escola existe uma equipe multidisciplinar que é responsável por essa criança. Então, essa equipe tem, além de todos os professores ligados às disciplinas, você tem psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta social e assistente social, enfim, tudo que a criança precisa está dentro da escola, e existem momentos em que a criança se sente necessidade, pode buscar essa equipe. Então, por exemplo, no momento em que eu me desestruturei dentro da sala de aula e não estou conseguindo aguentar o barulho, ou eu não estou conseguindo acompanhar, eu não estou bem, estou com uma questão pessoal, ele vai procurar o psicólogo, vai procurar isso, vai procurar aquilo. Então, essa questão é uma questão de política educacional, né, que vai muito além do que a gente pode, imagina, né, tá anos no Brasil. E eu digo assim que, além disso, então eles, assim, é todo uma estrutura, é aquilo que os dois, né, tanto o Lucelmo quanto a doutora Gratti falaram que precisa ser mudado, é preciso dar a estrutura necessária para que essas crianças possam se desenvolver adequadamente, né? E isso a gente encontra aqui, né? Não é em todo o país, tá, gente? Eu posso dizer assim que eu também sei disso, que existem lugares em que isso é mais bem resolvido e lugares em que isso é menos bem resolvido, e a gente tem a sorte de estar num lugar que é considerado um dos melhores do país, né? Mas é uma coisa assim, vocês não têm ideia do desenvolvimento, é uma coisa assim, olha, todos os gráficos estão assim, ó, né? Todos. E assim, não tem gráfico que substitua eu poder ver aquele que estava ali naquele vídeo todo feliz, aqui de volta comigo. Não tem o que pague a risada, a alegria. E essa, assim, essa sensação de estar progredindo, de estar conseguindo, de estar fazendo, de estar superando, de estar indo, sabe? É fenomenal, fenomenal. Então, a gente está muito longe disso, Henrique, mas a gente tem muito... O que significa que você me conhece, né? A gente tem muito trabalho pela frente. Não estou lavando as mãos, não. Muito pelo contrário. A gente tem muito trabalho pela frente. Quem mais? Lu, quer falar de novo? Eu fico pensando como começar isso, sabe, Fabi? Porque, assim, eu já estive numa escola de inclusão que eu fiquei muito assustada. Não passei de 3 meses, entendeu? Porque, assim, me dá arrepio. Entendeu? É e, a assim, exclusão que é inclusão, é a inclusão que é exclusão, né? Exatamente. Conheço. E não é minha praia, mas eu fui muito nessa coisa do luto dos familiares, de trabalhar com educadores, não necessariamente com as crianças, porque não é minha praia. Mas é tão difícil, e eu acho que pega tanto nas fragilidades quando você fala como é olhar o outro como outrem, sabe? Assim, isso me pegou. Você precisa olhar para o outro, e aí ele te reflete muita coisa, né? Então, assim, como é lidar com isso? Quem é que se prepara para isso? E na faculdade, a gente tem lá na São Camilo, a gente tem o núcleo de apoio, né? Eu recebo, quando eu recebo a lista dos meus alunos, que eu sou supervisora de estágio, eu sei quem é que tem... está no NAP, quais as dificuldades que tem. E uma coisa que eu fico pensando muito, assim, como muitos te agradecem quando você, sabe, tem dislexia e você tem lá, eu tenho que estudar para ver como eu vou lidar com isso, para que a pessoa possa desenvolver minimamente um pouquinho comigo para poder ir para frente. Agora, uma coisa que eu vejo muito nos jovens hoje, Gabi,
Oh, Fabi, eu tenho isso. Vem e se colocam por trás de um diagnóstico e você que me aguente. E o desenvolvimento não é. E aí isso casa tanto com as dificuldades que vem lá de baixo, que eu acho que tem que começar com os pititicos, entendeu? Porque isso eu acho que é uma formação humana, sabe? Sim. E aí eu fico pensando, como fazer isso? Entendeu? E assim, é algo que, para mim, é muito desafiador. Com porque certeza. Mas é sim. Nós estamos com uma juventude muito difícil, a gente está perdendo muita gente para a saúde mental e para o suicídio. E, além de tudo isso, assim, como fazer, sabe? Como preparar os educadores, os pais e etc. Porque, assim, senão a forma de sobreviver é me aguente porque eu não me aguento. Sim. Eu já tive e um aí, aluno onde que a gente vai parar, né? Onde que a gente vai parar? Eu já tive um aluno que falava assim, eu tenho TDAH, então... E aí, assim, eu tinha que atendê-lo a qualquer instante, porque ele se botava atrás da ansiedade dele. E eu chegava para ele e falava assim, que bom que você já tem o seu diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico fechado, a gente tem possibilidades de buscar os nossos recursos para viver no mundo. Porque a gente também tem que se adaptar, porque o mundo não é bonzinho. E aí, assim, como lidar com esta fragilidade e este embate? Você tem que, sabe? Sim. Sabe o que eu acho? Eles falam você tem que me aguentar, porque eles não têm estratégia para fazer diferente também. Mas eu aí acho, a gente tem que ajudar. Eu acho assim, então, eu acho de verdade que, pelo menos foi o que eu fui aprendendo, né? Agora eu estou falando mais em termos de sistema educacional que impacta muito, né? A nossa educação, ela é uma educação ainda muito teórico-abstrata. O que eu fui percebendo da minha experiência, né, é que, pelo menos aqui, né, o que você precisa não é de teoria, tá? O que você precisa é de estratégias práticas para solucionar o problema. Então, assim, não é, por exemplo, assim, falar... por exemplo, o pessoal fala... e é verdade, eu vi um pouco isso também. Por exemplo, as pessoas que estão dentro do TEA, as crianças, têm um certo... ralento, assim, uma lentidão em desenvolvimento de algumas habilidades, inclusive corporais. Por exemplo, deixar de usar fralda, deixar de ir ao banheiro, não sei o que, para ir ao banheiro. E aí é assim, é muito louco, porque a própria educação que a gente recebeu, e eu acho que tem um pouco isso que o Luciano falou, inteligente se vira, né? Vai descobrir sozinho, vai fazer sozinho. O que eu percebi, assim, você fala para uma pessoa dessa, assim, vai lá e faz lá no banheiro, você sabe. Não sabe. Não sabe. Então, assim, tá bom, então o que você tem que fazer? Não é falar, vai lá e faz, o preguiçoso. O preguiçoso, vai lá e faz. Não. E olha que a gente ouve isso até de pai e mãe nosso, não é? A nossa mãe fala, não é. Tem que fazer o passo a passo. Então, tá bom, como é que eu vou lá e faço? Você vai aqui, depois você vai fazer assim, você vai pegar aqui, você tá vendo esse vaso, você vai abaixar assim, aí você vai sentar, e você vai pegar aqui, você vai apertar esse botão. E você tem que fazer esse treino. Por isso é o que eles chamam de treino de habilidades sociais. É um treino. Então, por exemplo, me lembro assim de acompanhar meu filho na escola na pandemia. Você vem lá, 7º ano, né? Teoricamente, você fala assim para uma criança de 7º ano, hoje tem prova, você estuda e você vem para a prova, né? Não sabe o que é isso. O que é estudar? O que é isso? O que eu faço? O que é isso que você estuda? Então, você tem que falar, bom, você tem que sentar, reler o texto, marcar as partes que estão mais importantes, conversar, responder as perguntas. Não sabe o que é.
que é prova? Não sabe. Então, você tem que, ó, prova, pergunta, resposta. Aí você... É muito básico, gente. É uma assim, não adianta falar o seu preguiçoso, o seu burro, vai lá e faz. Não faz. O Hélio está de prova. O Hélio da pandemia ajudava, Ricardo. A gente tinha aulas de biologia, tudo com o Hélio. O Hélio fazia aula online de mitocôndria com o Ricardo. O que a gente tinha que fazer para ele entender? A gente tinha que fazer jogo de encaixar, acho o nome, tudo muito concreto, tudo muito visível, tudo muito passo a passo, é uma questão de estratégia. E aí é bonito isso, gente, porque neles isso é absolutamente necessário. Mas quando você aprende a fazer com eles, você aprende a fazer com os outros também. Então, muitas vezes você fala, nossa, estou aqui falando, né, para a pessoa assim, por exemplo, relacionamento. Você não me ama, né? Às vezes o outro não sabe o que é isso para você, o que é amar para você, qual é o passo a passo? Você aprende, você fala assim, primeiro você faz isso, você faz aquilo, sabe? É uma questão assim de compreensão, que a tua compreensão do mundo, a tua metodologia de estar no mundo é diferente da do outro. E a gente, como educador, precisa entender isso, né? Como gente também, mas como educador principalmente, porque assim, às vezes você acha que você está sendo claríssimo e não está. Não está. A pessoa está precisando de um passo a passo. Por isso que ela vira para você, eu sou assim e eu não tenho mais jeito. Tá bom, como é que você faz para sair dessa? Né? Como é que você faz para tentar melhorar para você? Não é para o professor, né? É para eles mesmo, para a vida deles, né? Então, é um trabalho, mas assim, Lu, eu acho que, pronto, lógico, a conscientização é o primeiro passo, né? A primeira coisa é você entender que aquele ser não é você, né? A segunda coisa é pensar, eu sou eu sou a mulher da metodologia. Eu fico sempre pensando em metodologias e metodologias de poder fazer isso, poder fazer aquilo, né? Então, assim, o que é a mulher da metodologia? É tentar pegar o que está na teoria e tentar fazer com que aquilo seja uma prática, né? Então, eu acho que não tem outro jeito. A gente tem que pensar em metodologias mesmo. Você tem que desenhar muitas vezes para a pessoa poder entender mesmo. Então, assim, quando eu corrijo o relatório, às vezes eu corrijo com cor, para a pessoa poder entender como é que aquele trecho teria que entrar antes para que possa ter uma compreensão. O psicólogo tem que botar relatório o tempo inteiro, né? Você tem que prestar atenção, porque assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele tem horror à caneta vermelha. Eu tenho que lembrar disso. Já aboli caneta vermelha por conta disso, porque causa... Agora, o problema é quando chega e fala assim, eu não posso ser reprovado, eu não posso, entendeu? E se esconde atrás. Mas aí ninguém está querendo... Sim, e aí é quando eu falo assim... proteção. Não, aí é quando eu falo assim, a pessoa cresceu deste jeito, sem conseguir dar conta, só que aí, assim, como fazer isso? Tem que ir lá atrás, quando criança, tem que cuidar dos pais, tem que cuidar dos educadores lá de titicos, entendeu? Com certeza. Então, assim, cara, como fazer isso? E aí eu fico fazendo uma comparação, por exemplo, ao meu estudo sobre luto infantil, entendeu? Que até hoje não se fala exatamente disso, né? E você vê barbaridades acontecendo na escola, na família, né? Sim. E os estudos estão sendo aí. Entendeu? Não tem jeito, né? Como diriam meus professores lá da GV, tem que haver vontade política, né? E aí não estou falando da grande política, estou falando também das pequenas políticas familiares e escolares, individuais, não tem como, né? O duro é encontrar pares para poder fazer esse embate, né? Tamo junto. Aqui também, olha, eu vou dizer, tem uma discussão, eu acompanho, às vezes aqui tem uma... Olha só, que isso é bonito também, até tem a ver um pouco com
coisa do Henrique, a gente já vai terminando, né, gente? Já tá falando. O que eu ia dizer, assim, existe uma discussão aqui, isso é uma coisa bonita, porque isso também é social, né? É uma questão muito diferente. Tem o distrito escolar, mas existem cargos eletivos, pessoas que candidatam, são eleitas para Board of Education. A Board of Education são representantes da comunidade que discutem questões escolares. Então, são pais, mães, qualquer um que queira se candidatar, e existe um para a educação especial. Então, eu acompanhei algumas sessões de discussão, e agora, vocês vejam, aqui também é em processo, parece tudo muito resolvido, né? Mas tem uma discussão, por exemplo, entre integração e inclusão, porque tem uma diferença. Bem né? claro. Integração é só você colocar a criança para dentro da mesma escola. Inclusão é muito mais. Então, estavam brigando lá, os pais e mães estavam lá discutindo, que ainda já se fez muito porque antes era segregação, né? Depois tem a coisa da inclusão, mas tem que discriminar entre inclusão e integração. Jogar para dentro da escola é o que se faz no Brasil. Integra, bota tudo para dentro. É só o que faz. Mas a inclusão, que é o processo realmente, justamente o contrário do que você está falando. Não é o processo de você discriminar, dizer você aquilo, é o contrário. É o processo de você mostrar como é que você constrói uma comunidade de pessoas diversas entre si. Né? Claro. Todo mundo é diferente. Então, um vai usar o girassol, eu vou usar o quê? O morango, a cereja. Sabe? Não é verdade? Então, vamos pegar eu achei esquisitíssimo. Né? Então, é isso. Mas aqui ainda se discute muito. Aqui, essa reunião que eu acompanhei, estavam falando, olha, está muito bom na integração, mas a inclusão ainda nós estamos distantes disso, não tem toda uma discussão. Justamente porque é uma questão difícil para a escola resolver enquanto instituição. Também. Né? Então, é assim, o que você faz? Você cria classes especiais para que o desenvolvimento escolar seja melhor, ou você coloca nas mesmas... Tudo isso é uma discussão, né? Mas aqui, como é que isso fica mais... Pelo menos aqui, nesse distrito, né? Como é que isso é amenizado? É amenizado porque, como você tem o plano individual, tem indivíduos que pedem, talvez, por exemplo, indivíduos de apoio 2 ou 3, que pedem uma coisa mais individualizada, classes menores, mais individualizadas. Tem outros que já têm um grau de desenvolvimento das habilidades sociais que podem acompanhar normalmente nas outras classes. Então, é muito difícil, porque você está tentando trabalhar o individual e o coletivo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, e a escola tem que ser mudar ajudada também, né? Tem. Com certeza. Um abraço, obrigada. Obrigada, Selma. Gente, eu acho que eu vou terminando por aqui. Vamos? Queria agradecer vocês de terem me escutado. Foi muito importante para mim colocar essas coisas aqui. Viu? Para todos nós, isso também me faz ouvir, crescer, aprender. É muito importante. Não, a gente que agradece, foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Tá bom. Então, deixo um beijinho para todo mundo. E, peraí que eu tenho coisa importante para falar, Nélio. Anúncio importante para fazer. Olha, ele está tão sério hoje que ele regalou o olho, mas eu tenho. A gente vai ter o próximo Book Club, vai mudar um pouco de dia, né? O nosso próximo Book Club vai ser numa terça-feira, dia 11 de julho, às 18 horas. Por que às terça-feira? A gente vai ter um convidado mais que especial, Alan Brandy, um médico aqui dos Estados Unidos, que é médico de família, que eles chamam aqui, né, o clínico geral. Ele é professor também na universidade, ele é preceptor de residentes e, além de tudo, ele é um médico que pensa a medicina de um modo, tenta, pelo menos, pensar a medicina de um modo mais integrado. Ele tem uma história bonita de como ele chegou a ser médico, ele vem compartilhar essa história com a gente, e eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder perguntar para ele como é que é a medicina nos Estados Unidos, como é que é querer ser um médico
da medicina chamada medicina integrativa ou integradora, dentro de um contexto médico como o norte-americano, que é super burocratizado, compartimentalizado, um monte de coisas. Ouvir um pouco a história dele, conversar. O Hélio vai ser o nosso moderador, né? Vai estar ali, acho que a gente fala, o discutidor. O discutidor. Tem um texto dele do professor Randy que ele mandou para nós, que vou compartilhar com vocês. Então nós esperamos vocês, eu e a Andréia, todos, no dia 11, tá? Organizem-se, porque é na terça e não na quarta, tá? Às 18 horas, às 18 às 20, para a gente poder prestigiar esse nosso convidado internacional, tá bom? Uma pessoa muito bacana também, tá? Então, eu deixo um beijo para todo mundo. Boa semana. Até o dia 11, gente. Obrigada, Até Déia. 11. Tchau. Até o dia 11. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, gente. Vou parar.